Olá, está começando mais um programa Interação Gospel e é sempre um prazer estar aqui com você toda semana, toda terça-feira, às 19h30. Então você já sabe, toda terça-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado aqui na TV IBMS, no programa Interação Gospel. E é um prazer estar aqui na sua companhia e ter o privilégio, a oportunidade de ser uma porta-voz do céu para compartilhar o que está no coração de Deus com a sua vida. Amém? Eita glória! E antes de começar esse programa, a gente não podemos deixar de falar do nosso grande parceiro, que é o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Se você ainda não é um aluno CETAPS, não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo. E agora à sua disposição 3 formas de se formar em psicanálise no CETAPS. Você pode ter o curso básico, o curso médio, intermediário, ou todo o curso de formação em psicanálise, se você quiser clinicar, se você quiser ser um psicanalista clínico. Se você for um aluno presencial, você vai contar com uma ótima infraestrutura, uma grade curricular maravilhosa e professores altamente capacitados para ministrar as aulas. Seja agora mesmo um aluno CETAPS. Entre em contato, porque teologia e psicanálise é com CETAPS. Amém? Eita glória! Quem nós estamos recebendo hoje é a Laís Gáudio, e vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho, né? E antes de começarmos a conversar e apresentar essa serva de Deus que está aqui, né? Porque através desse programa, eu tenho certeza que nós iremos mergulhar, né, nos desenhos que Deus faz, nas peças que Ele vai encaixando na nossa vida e na nossa trajetória, né, para revelar o propósito que Ele tem na nossa vida. E muitas vezes é surpreendente. A gente nem sonha, nem imagina, né, os caminhos pelos quais Deus vai nos levar para cumprir o propósito que Ele tem para nós. E antes de começar a conversar com a Laís, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 55, no versículo 8 e 9, que diz assim, eu amo esse texto, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Talvez você está passando algo na sua vida que está te deixando confuso, com conflitos internos, sem entender o que Deus está fazendo na sua vida. Mas entenda essa verdade. Mesmo que você perca o controle, o Senhor, Ele continua assentado num alto e sublime trono. Ele continua soberano. E Ele não está surpreso. Deus não está confuso. Ele não foi pego de surpresa em nenhuma nuance da sua vida, e Ele continua no controle da sua vida, e os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos, os pensamentos dele são mais elevados que os seus pensamentos. Laís Gáudio, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer te receber, gente, direto do Canadá. Aleluia! Eita glória! E eu queria apresentar a Laís. Ela é formada em licenciatura na UFES, em artes visuais, licenciatura em música pela FAMES, mestrado em artes pela UFES, doutoranda em filosofia pela UERJ, certo? Professora de música em escolas de música na Grande Vitória
e professora de música em projetos sociais no Brasil e no Canadá. Isso. Projetos em igreja para iniciação musical no Brasil e Canadá, para formação de instrumentistas. Isso mesmo. Uau! Tá vendo? Eu falo que a cada programa nós podemos contemplar a multiforme graça de Deus. Por quê? Verdade. A cada convidado que a gente tem a honra de conhecer, nós vamos contemplando como Deus vai instrumentalizando os seus santos nas mais diversas áreas e como o nome dele é glorificado nas mais diversas áreas. Laís Gáudio, ela é irmã de uma grande amiga minha, que é a Glenda, que está aqui nos bastidores. E ela vai ficar empolgadíssima com esse programa e vai aceitar o meu convite para ser entrevistada. Aleluia! E nós já entrevistamos aqui também a irmã da Laís e da Glenda, que é Iandria. Iandria Gáudio, a advogada que falou sobre o cristão e os direitos sociais. Um programa maravilhoso que você não pode perder, amém? Tem muitos direitos que estão passando batido por falta de conhecimento. Então, ficou lá gravado, você entra lá no YouTube, programa Interação Gospel, o cristão e os direitos sociais, ou só direitos sociais, vai lá, corre lá e assiste, que foi um programa maravilhoso. E eu sei que da mesma forma que foi instrutivo, informativo, abençoador, este programa com a Laís também será. Laís, a Laís tem um rostinho, ela é bem novinha, mas não vou perguntar a idade porque não é elegante. Eu aprendi que não é elegante. Laís, como surgiu a música na sua vida? Então, eu comecei cedo na igreja, né? Eu era de uma igreja que incentivava muito a gente a tocar, a cantar. E logo cedo já aprendi a tocar violão, já estava tocando com os instrumentistas, já estava tocando no louvor. E, posteriormente, eu comecei a tocar flauta. Comecei com flauta doce. Aí depois eu falei, eu acho que eu já sou muito grande para tocar flauta doce. Estava com 17 anos tocando flauta doce. Eu falei, então vou para a flauta transversa. E essa transição foi fácil? Foi rápido, foi muito rápido. Então, eu em 3 meses de aula de flauta doce, eu lembro que eu toquei num recital. E nesse recital, um monte de criança tocando flauta transversa e eu com a flauta com 17 anos tocando flauta doce. Falei, então, acho que preciso tocar uma flauta transversa. Avançar para a flauta transversa. Exatamente. E daí eu comecei a tocar flauta transversa, já comecei tocando e passando para frente, sabe? Já começava, eu lembro de logo que eu fui aprendendo as primeiras notas, eu já comecei a ensinar na igreja também. Eu acabava de aprender uma nota, eu já passava. Então, eu estava aprendendo e passando já. Passando para outras pessoas. Daí você falou uma coisa muito importante, que você falou que era de uma igreja que incentivava a formação de músicos e instrumentistas. Isso. E eu quero parar nesse ponto, porque como é importante as igrejas investirem em crianças. Principalmente. Porque, Laís, nós vamos conversar... Tá, amados? Hoje a Laís mora no Canadá. Eu aproveitei a rápida passagem dela aqui pelo Brasil. Ela tinha alguns assuntos pessoais a resolver, até sobre o doutorado dela. Isso. Também, com certeza, ela veio também para ver a sua família. Então, eu aproveitei a rápida passagem dela aqui pelo Brasil para termos essa conversa, para abençoar a sua vida. Não podia perder essa oportunidade. E você falou um ponto importante, porque nós que frequentamos igreja, nós sabemos como a área do louvor é importante. É muito importante. Só que nós queremos pegar já o músico pronto. A gente já quer o músico pronto. Já formado, já adulto, já formado. E poucas pessoas têm paciência
para ensinar as crianças da igreja local. Exato. E hoje eu tenho vivido, a Laís, ela, de forma generosa, esteve na nossa igreja, eu nunca vou esquecer, foi muito especial, porque assim, eu tenho um sonho, Deus, né, tá anotado com o Senhor, porque eu venho de uma igreja de instrumento de sopro, que tinha metais, né, instrumento de sopro, e hoje é só a base. E eu faço depósito em oração com o Senhor. Falei, Senhor, um dia eu quero a minha igreja com instrumentos de sopro. Menina, teve uma vez, quer ver, foi no aniversário de Soteco. Nós convidamos um grupo de louvor com instrumento de sopro e você viu que a nossa igreja é bem pequena. Nossa, mas encheu tanto, né, o templo. A igreja, ela foi tão bonita. Ai, assim, eu chorei de emoção, porque foi algo espetacular. Mas assim, era aquela potência que encheu a igreja. E a Laís, de forma generosa, esteve na nossa igreja, apesar, né, das nossas limitações, mas com o coração muito cheio de Deus. Ela aceitou estar conosco e tocar um pouco da flauta transversa. Eu confesso que eu até lamentei não ter a estrutura. Eu sei que ela não se incomodou, mas a estrutura para captar, né, a nossa bateria. Não tem aquário. Então, às vezes, a captação da flauta no meio de muito instrumento de base, falei, meu Deus, que pena que não teve a estrutura adequada, mas eu que estava ali na frente consegui receber da parte do Senhor. E lá hoje a Laís pôde ver que nós estamos numa fase de crianças, literalmente sendo instrumentistas. É claro, Laís, que às vezes nos falta dinâmica, né? Nos falta algumas coisas por serem crianças ainda aprendizes. Mas eu louvo ao Senhor porque criança cresce, é igual você. Um dia você foi uma criança. Com violão, tocando depois com uma flauta. No meio de um monte de adulto. No meio de um monte de adulto. Depois uma flauta doce. Mas olha o que Deus fez. Hoje Ele te usa para edificar igrejas fora do Brasil. É verdade. Não é? E ainda com projetos de formação de novos levitas, de novos músicos. Então você que está me assistindo, e eu quero assim honrar a vida do líder de louvor em Soteco que eu tenho, que é o evangelista João Pausen, que tem paciência. Porque, amados, muitas vezes o músico formado não tem paciência com quem está começando. Não tem a empatia com quem está começando. Porque, é claro, é muito mais fácil eu falar, olha, Laís, toma aqui a partitura, né, dos hinos que nós vamos louvar. Quem já é músico formado, às vezes em casa mesmo, dá uma passada, chega lá, já está praticamente tudo pronto. Diferente quando você tem uma criança. Então, uma palavra para vocês. Nós não podemos deixar de formar sucessores. Isso em todas as áreas da nossa vida. Como mãe, eu tenho que formar a minha filha para ensinar a minha filha a, no futuro, ser uma boa esposa, a ser mãe. Nós precisamos deixar legado. Eu que prego a palavra, eu preciso formar sucessores. Eu até participei de uma live ontem que o tema era Ide fazer discípulo. A importância de fazermos discípulo. Então, se na sua igreja, muitas vezes nós ficamos cativos de um músico, de um baterista, de uma pessoa tocando violão, né, de um tecladista. Às vezes nós ficamos em cativeiros, porque a gente não tem outras pessoas. Mas se nós tivermos paciência e nos dispusermos a formar a próxima geração, nós vamos colher muitos frutos. Leva tempo. Leva bastante Talvez tempo. A gente nem vai ver o fruto das sementes que nós estamos lançando. Mas depois a gente se encontra. E aí, Laís, você começou a tocar flauta transversa. Isso. E como entrou a FAMES, assim, na sua vida, nesse meio tempo? Então, eu já fazia faculdade de artes visuais na UFES. E eu
comecei a pensar que eu poderia tentar me especializar em música. E na minha cabeça eu tinha muito que talvez aquilo fosse profissional na minha vida. Eu pensei, eu acho que é isso, quero ser musicista, quero tocar fora. E fui estudando. E em alguns meses eu estudei, se eu não me engano, de maio até a prova. Se eu não me engano, foi outubro, alguma coisa assim. E consegui passar. Eu passei em 2 cursos, o CFM, que é um tipo de curso técnico de flauta, e passei na licenciatura. E, enfim, comecei a cursar. Porque a FAMES aqui, para quem não conhece, é uma faculdade de música. É uma faculdade de música, né? E é uma referência que as pessoas... Sim. E é difícil, tá? Porque no meu passado distante, remoto, eu tentei entrar e não consegui. Aleluia! É verdade. É difícil. Pra canto? Não. Pra quê? E nem você acredita que eu fazia piano? Olha! Uhum. Aí eu abandonei porque... Meu Deus, hoje tenha misericórdia da minha vida. Eu detesto abandonar coisas. Mas foi o seguinte, na época... porque a minha filha hoje faz teclado. Eu acho teclado, você desenvolve mais rápido. O piano, e eu escolhi piano clássico. Nossa! É mais demorado. É demorado. Então, na época, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E eu perguntei para minha professora, vem cá, quanto tempo vai levar para eu já tocar na igreja? Porque filho de crente, você só frequenta a igreja. Você quer já tocar então, na você igreja, já quer tocar na igreja. Aí eu perguntei assim, quando eu vou tocar na igreja? Aí ela olhou para mim e falou assim, daqui a uns 10 anos. Meu Deus! Tipo assim, para mim, 10 anos era uma menina de 12, 13 anos. Eu falei, nossa, 10 anos é muito tempo. E vou te falar, tem que ter paixão. Porque o piano clássico é enjoadinho. Aquelas partituras. Você sabe que eu me lembro até hoje. Olha a Priscila falando igual um rádio. Tinha ditado. Ela fazia ditado comigo de som. Ela cantava as notas e eu tinha que transcrever ela na pauta, o que ela estava cantando. Solfejo, né, que eles falam. Isso. E tinha até staccato. Aí depois ela fazia sem som na voz, só com as palmas, em tempo musical. E aí botava staccato, e eu lembro que eu fazia. Ela falou que eu era uma boa aluna. Aí ela mandou fazer a prova da FAMES. Só que eu não passei, não. E aí foi indo, eu fui deixando. Me arrependo muito, porque eu detesto abandonar coisas, abandonar pela metade. E a minha filha hoje faz teclado. E Isabelle passou pela fase de querer abandonar também. Só que aí eu peguei duro com ela, não vai abandonar, não. Porque eu não queria que ela carregasse isso que eu carregava. E teclado tem uma dinâmica mais fácil. Logo você está tocando os hinos e ajudando na sua igreja local. E para a Isabelle foi fundamental, porque hoje ela é uma das peças-chaves, né? Na congregação. E você falando sobre formar pessoas, eu nunca vou me esquecer o conselho que eu recebi de uma pastora. O nome dela, posso até falar, Priscila Ferreira, que eu admiro muito. Ela falou, eu vou te dar um conselho. Forme seus filhos. Forme seus filhos. E depois que ela me deu essa palavra, Deus usou uma pessoa numa palavra profética e falou que meus filhos estavam sendo formados ali aos meus pés e que no futuro seriam ombro a ombro. Então é muito importante investir na próxima geração. Com certeza. Mas continua me falando, Laís, da FAMES. Então, eu entrei na FAMES e fazendo os 2 cursos, né? Na verdade, os 3. O curso técnico... Da flauta. O da flauta. A FAMES. Estava fazendo a FAMES. E artes. E artes visuais na UFES. E ainda fazia estágio e dava aula à noite. Uau! Foi, assim, um período bem cansativo. Mas eu fui começando a dar aula... Como eu já tinha começado a dar aula na igreja, de uma forma voluntária.
e participando de alguns projetos voluntários, alguns projetos cristãos, de forma voluntária. E eu comecei a entender que eu gostava disso, de dar aula mais do que de tocar. Eu fui entendendo que eu gosto mais do que de tocar, eu gostava de ver meus alunos tocando. De olhar e falar, meu Deus, a pessoa não tocava nada. É gratificante, né? Muito gratificante. E eu fui vendo isso, a evolução. E os meus alunos já começando a ensinar outros. E você já vê passando de um para o outro e indo, né? E eu fui começando a entender que eu não queria seguir profissionalmente nisso, sabe? Eu comecei a entender que eu gostaria de levar isso, que isso era um ministério e era a forma que eu gostaria que eu me sentia bem, porque eu não queria Você entendeu que era um ministério. Exato, eu não queria tocar à noite, eu não queria sair para tocar em casamento. Não tenho nada contra quem faça, mas você sentiu que não era para você. Isso não era para mim, assim. Eu não tinha nenhum tipo de satisfação, mas quando eu tocava na igreja ou quando eu formava levitas, formava principalmente, isso para mim era maravilhoso, era assim, é uma coisa que eu sempre senti muita alegria em fazer, sabe? E eu fui fazendo, depois eu comecei a fazer profissionalmente, né, dar aula profissionalmente, comecei a dar aula a convite de uma amiga minha que é ministra de música, a Olívia, na Primeira Igreja Batista de Itaparica, comecei lá. Ela era da minha sala, na FAMS, e ela me convidou e eu fiquei lá. Enquanto eu estive no Brasil, eu dei aula lá. Muitas pessoas passaram por lá, inclusive também para tocar na igreja, tinha o objetivo de tocar na igreja. E dei aula em outras escolas também, de música, algumas ligadas à igreja, algumas eram escolas mesmo, assim, que não tinham ligação com a igreja. Escolas seculares, né? Seculares. Mas sempre foi bom, assim, sabe? Principalmente quando você vê o resultado disso. Você vê o resultado dos seus alunos ensinando, tocando nas igrejas locais e gente que você ajuda, de certa forma, a mudar a vida delas, assim, sabe? Gente de todo Abre jeito, leque, né? de oportunidades. Exatamente. Né? É muito incrível isso, assim, sabe? Você e eu vê o falo resultado. que tanto a música como o esporte, em muitas comunidades carentes, é um instrumento que Deus usa para resgatar. É verdade. Para resgatar pessoas, né? Tanto a música. E um dia eu ouvi uma frase que a música é uma linguagem universal. É verdade. Né? É uma linguagem universal. Você pode ver uma brasileira tocando flauta transversa, um americano, um canadense tocando a flauta transversa. Ela vai ter, independente da nacionalidade do músico que está tocando, né? A linguagem daquelas notas, daquela harmonia, vai causar o mesmo efeito no seu coração. E, Laís, você se formou em artes visuais aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Estava como professora, formando pessoas. Tudo estava encaminhando para você ficar por aqui. Isso, é verdade. Né? Estava criando toda a estrutura para ser bem-sucedida aqui. De repente, como surgiu o Canadá na sua vida? Então, eu estava fazendo mestrado. Eu já tinha entendido que em artes. E também na UFES. E eu já tinha entendido que eu gostaria de ser professora, né? Eu gosto muito de lecionar. E a música já tinha te dado essa sinalização, exato. Né? Deus me ajudou nisso, porque eu acho que eu honestamente eu acho que eu tenho um dom para isso, assim, sabe, de ensinar, sabe? Eu acho, Laís, você tem essa unção de mestre. Alguns para ser mestre, para ensinar a palavra, né? Mas mestre também para ensinar instrumento, né? Música. Sim. E além de ter eu creio assim que Deus me deu esse talento.
eu gosto muito, né? Então, eu queria levar isso também profissionalmente, não como música, mas com a parte de artes. E estava fazendo um mestrado. E nisso eu tinha muita vontade de fazer um doutorado na UERJ. Tinha muita vontade de fazer. Que aqui é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E eu tinha muita vontade de fazer. Só que é um doutorado em filosofia. A minha área é artes. Então, ai, meu Deus, não sei, né? Mas vamos ver, vamos orando. E foi seguindo. Daí, nesse meio tempo, eu conheci o Felipe, meu esposo. E ele estava de férias aqui no Brasil. E a gente se conheceu. E ele já estava fazendo doutorado no Canadá. E conhecendo, né? Conheci. Vocês se conheceram aqui no Brasil. Mas aqui no Espírito Santo ou no Rio de Janeiro? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Isso. Ele fez mestrado aqui, daí ele veio para cá. E a gente tinha amigos em comum, a gente se conheceu. A gente começou a namorar e resolvemos casar em 5 meses. E ele já fazia doutorado no Canadá. No Canadá. Isso. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Sim. Ele é de Petrópolis, no Rio. E ele falou, né, a gente resolveu casar. Ele falou, então vamos, né? E a gente resolveu ir, né, para o Canadá. Eu acredito, assim, Deus já tinha falado um tempo antes, até de conhecê-lo. Deus tinha falado ao meu coração que eu era para me preparar, porque para aproveitar a minha família, aproveitar os meus amigos, porque eu não ia morar aqui no estado. Ai, meu Deus. Não, e eu conheço a família dela, tá, gente? Assim, não vou dizer profundamente, mas eu vejo as irmãs, que elas são muito unidas, Sim. muito apegadas. A gente é muito muito imagino que a sua mãe também, muito apegada. Uau, Sim. que baque para a família. Não, eu fiquei... E você é a caçula. Isso. Uau. Eu não falei nada com ninguém, eu só orava. Ai, meu Deus, como assim? Deus te deu essa palavra e você guardou no coração. Fiquei quietinha. Antes até de conhecer o Felipe. Isso foi bem antes, foi 1 ano Sim. antes. E eu pensava, meu Deus, eu vou para o Rio. Eu vou para o Rio, porque é onde eu vou fazer o doutorado. Vai que eu passo do doutorado lá e tenho que morar lá, sabe? Sim. Isso foi em 2018. E em 2019 eu conheci o Felipe, né? E aí que eu fui entender que era o Canadá. Uau. E assim, meu Deus, como assim? Vou para o Canadá, então, né? Mas eu fui entendendo, Deus foi dando sinais, falando no meu coração que era isso mesmo. E eu lembrei disso, né? Porque eu fui orando 1 ano, eu fui orando nisso o ano inteiro. Meu Deus, para onde que eu vou? Como assim? É para o Rio? E demorou, assim, sabe? Aí quando eu conheci, que a gente começou a falar de Canadá, né? Porque a gente namorou 5 meses e casamos. Né? A gente, nesse meio tempo, estava conversando, Sim. né? Porque a gente até cogitou de ficar namorando e ele à distância, só que a gente achou ruim. Terminar o doutorado. Isso, terminar e depois ele retornar e a gente casar. Mas a gente achou ruim, assim, pela distância, não vai funcionar muito pra gente. Então você vem. Aí eu fui com ele, depois de casar, a gente foi. Foi. E como foi? Porque, com certeza, à medida que a sua vida foi se conduzindo aqui, né? Poxa, você estava com um planejamento para uma vida aqui. Sim. Né? Você queria ser professora de artes, Sim. de uma forma profissional. Sim. Era uma escolha profissional. Depois, você já estava formando levitas através da música. Sim. Já estava um plano estabelecido. Isso. De repente, aparece o Felipe. Felipe! Aparece o Felipe e vocês vão para o Canadá. E aí? Como foi chegar no Canadá? Como foi a Laís para encontrar o seu propósito no Canadá? É assim, eu inicialmente eu sabia que Deus estava comigo, mas na que era a frente. direção de Deus, assim, sabe?
Deus estava na frente, mas eu não sabia exatamente por onde começar, porque eu despedi de todo mundo, dos alunos, mas eu tinha terminado o mestrado e eu lembro de pensar, poxa, eu queria tanto fazer o mestrado, o doutorado na UERJ. Eu fiquei pensando nisso, mas eu fiquei pensando, e depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar assim, não, porque qualquer coisa eu vejo alguma coisa lá, porque dá para continuar lá, né? Tentar um doutorado, um pós-doc. E fiquei em paz. Mas chegou lá, no ano de 2020, eu cheguei em agosto de 2020. Abriu as inscrições. Abriu as inscrições da UERJ. E o meu antigo orientador me mandou para me fazer para me fazer a inscrição do doutorado. Aí ele vai ser tudo online, as provas vão ser online. Aí eu falei com o Felipe, era aquele doutorado que você queria fazer? Era esse mesmo, mas eu não sei, porque aí aquela dúvida, né? Ai, meu Deus, eu vou fazer. Agora é tudo online por causa da pandemia. Sim. Mas depois fiz, passei. Que alegria, né? Aí, beleza. Comecei a fazer primeiro semestre online. Aí eu tinha que fazer 5 matérias. Aí fiz um tanto. Aí, segundo semestre, ai, meu Deus do céu. Aí, Felipe, será que vai ter que ir para o Brasil? Ai, que não sei o quê. Online. Então tá. Então vou fazendo. Enquanto tá dando para fazer online. Aí faltava uma matéria. Ai, meu Deus, será que eu vou ter que ir para o Brasil para fazer uma matéria online de novo? Glória a Deus. Deus organiza exatamente, tudo, né, organizadíssimo. Aí, no outro semestre, que seria o 4º semestre, voltou com as aulas presenciais. E eu não precisava fazer mais matéria. Aí eu estou só escrevendo agora de lá, mando. Eles mandam de volta. É isso. Gente, com esse testemunho da Laís, descansa teu coração. O melhor e maior administrador das nossas vidas é o Senhor. É o que ela falou. Ela tinha convicção que estava na direção do Senhor. Em outras palavras, Deus estava na frente. Verdade. Morrendo de medo, mas... Quando Deus está na frente, eu falo que é igual aquela passagem de Josué, quando eles vão atravessar o Rio Jordão. Deus dá um comando. Manda os sacerdotes com a Arca da Aliança na frente. Amado, a Arca da Aliança representava a presença do Senhor. Deixa a presença de Deus ir na frente. Deixa Deus assumir a dianteira. E você vai ver que você não vai precisar fazer força. É verdade. Claro, você vai dar os seus passos na ordem natural que você precisa dar. Mas o que cabe a você fazer, você faz. Mas você vai ver que Deus vai trazer tudinho na sua mão. E de uma forma... de planejamento em Excel celestial. Sua vida parece que foi planejada no Excel celestial. Não passa um centímetro, não fica um centímetro desorganizado. Exatamente. E aí você foi fazendo. E fui fazendo, estou fazendo ainda. Se Deus quiser, eu termino ano que vem. E terminei as matérias, tudo online. Fiz até o estágio online. Glória a Jesus. E Deus é Deus, não, foi assim, a gente conversa em casa assim, meu Deus, como que pode? Porque como que a gente ia imaginar? Era uma preocupação nossa, como que você vai para o Brasil? Meu esposo falava, como você vai para o Brasil para ficar 4 meses para fazer matéria? E a gente preocupado, eu falava, não, vou continuar fazendo. Deus está na frente. Deus está no controle. Exato, Essa é a arte de descansar em Deus. Mas assim, muito medo, né? Mas estamos caminhando. Caminhando, quer dizer que o medo não exista, né? Mas eu acho que... as preocupações e tudo. Exato. A gente fica mas você vai seguindo o fluxo. Exatamente. A gente segue o fluxo mesmo com medo, né? E Deus Laís, vai guiando. Como é viver no Canadá? Que é uma outra cultura. Como você fez com a língua? Né? Depois eu vou perguntar como é ser crente no Canadá. Mas primeiro, como é viver no Canadá? Olha, Você chegou em agosto de 2020. Isso. Então nós já temos aí. Eu fiz uns 3 anos. 3 anos. 3 anos agora em agosto. Isso. Então é bom. Eu passei
alguns perrengues, assim, né? Natural, porque tá, gente? eu acho que é Ninguém muito... conta, mas tem. É, Tá? Aleluia! e assim, Deus É está uma guiando, adaptação, é uma né? adaptação. Novo estilo de Um vida, novo uma estilo de cultura. vida. Eu acho que é desde o silêncio das ruas até a maneira de falar das pessoas, a língua, tudo, né? É tudo. Lá eles falam o quê? Francês, inglês? Na região onde eu moro, em Alberta, é inglês. É inglês. Isso. Você já dominava um pouquinho, arranhava Eu um pouquinho? falava um pouco, mas quando eu cheguei lá, eu não Parece conseguia... que flui, né? Porque só tem inglês. Não, é aquele medo, assim, meu Deus, eu acho que eu não sei falar inglês. Vou embora, sabe? Menina, eu senti isso quando eu fui fazer uma viagem Roma, Egito e Israel. Falei, meu Deus, sem falar nada. Mas, amado, não tinha ninguém que falava português, a não ser na nossa caravana. Uhum. E você tinha que se virar e o negócio sai. Você vai e o negócio vai saindo. Não, eu lembro da primeira palavra em inglês, da primeira frase, na verdade, que eu cheguei lá, eu fazia inglês aqui, aí no aeroporto eu fui pedir um café, aí eu pedi, can I have a coffee? Aí o cara olhou para mim, cara, né? Aí meu esposo, não é coffee, é coffee. Aí tem que dar mais uma puxadinha. porque cough é tipo um cough, é tipo uma tossida, né? Então, aí eu já, ai meu Deus do céu, meu Deus, eu não sei nem falar coffee. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Adorei. Eu achei que eu tava falando tudo já, dominando, mas é triste. Meu Deus. Triste. Mas assim, hoje, né, 3 anos depois, está bem melhor do que há 3 anos. Sim. Não, bem melhor, bem melhor. Eu já me viro bastante. Já tá mais adaptada. Isso. Mas lá assim, faz muito muito. Meu Deus, acho que eu não ia adaptar não, Vaso. Muito frio. Todas as minhas articulações vão ficar duras. Não, então, eu cheguei lá logo na entrada do frio, né? Ali no outono, daí quase outono, né? Já estava um pouquinho frio, mas estava outono. E já estava aquele 5, 10 graus. Ai, meu Deus do céu. Isso porque não era o inverno realmente estabelecido. Não é inverno. Aí foi chegando negativo, é -10. Aí depois... Deus, e Laís, ela é bem branquinha, você tá vendo aí. Eu imagino essa bochechinha toda rosada, né? A pontinha do nariz toda vermelha. Só protegendo o frio. E daí vai para o -20, aí daqui a pouco tá -40, aí é triste, assim. Mas também se adapta. Isso, assim, tudo é adaptação, né? Claro que a gente, toda vez que a gente conta, é -40, todo mundo fica assustadíssimo, né? Meu Deus, -40. Mas assim, é tudo climatizado, então você só sente se você andar na rua. E as pessoas não andam tanto lá, né? Brasil, o pessoal anda muito na rua, assim, muita coisa a pé, faz muita coisa a pé. Lá não, é tudo muito longe, né? Assim, a coisa mais próxima da minha casa é longe, é tipo uns 10 minutos andando, sabe? Entendi. Então as pessoas não são de andar na as pessoas rua. não ficam andando. Pelo menos assim, aonde eu moro, em Alberta, é tudo mais espaçado, sabe? Sim. Então... Vou te fazer uma pergunta, Laís, Claro. em questão espiritual. Você tinha sonhos, projetos? De repente você chega no Canadá, não deu aquelas perguntas com Deus, e agora? Muitas. Como vai encaixar os meus sonhos nesse lugar? Porque nós somos muito imediatistas, né? A gente quer ver o agir de Deus para ontem. O Senhor falou que ia me trazer para cá, então eu vim, o Senhor está na frente, vai acontecer. Mas eu imagino que... Estou pensando se fosse eu. Eu com Léo e as crianças, chegando em outro país. Eu acho que eu pensaria, e agora? Como é que vai ficar os planos de Deus na minha vida aqui nesse lugar? Onde eu me encaixo aqui? Bateu essas perguntas para Deus, esses temores? Muito. E para mim, assim, foi muito difícil, porque, assim, você tem todo um planejamento, e para mim foi mais difícil porque eu casei,
né? Eu saí da casa dos meus pais, eu saí da minha profissão, eu saí de tudo isso para outra vida, assim. Sim, e é uma outra vida mesmo. Mesmo, é tudo que é porque a gente assim, a gente acaba não se ligando em detalhes assim, Você sabe? já estava vivendo o novo porque era um casamento. Sim, isso já exatamente. é em si uma Exatamente. mudança. Que eu vivi isso casando e morando assim, no mesmo município da minha mãe. Imagina você viver um casamento que já é uma mudança em outro país, longe das suas irmãs, longe dos seus pais, longe de tudo que você conhecia e Não, é tudo diferente, assim. Tudo mudou mesmo. E eu senti muito, né? Porque a gente não se apega a detalhes, mas até coisas que você procura, referências, por exemplo, onde eu compro um pão? Você sabe onde compra um pão, você sabe onde encontrar as coisas. Aonde que eu compro vestido? Você sabe onde ir, porque você tem coisas que estão já pré-estabelecidas no assim, no cotidiano. E tudo muda, até isso eu senti falta assim, de pequenas coisas, referências mesmo, assim, além das grandes mudanças, né? Eu sentia a questão a mudança de rotina. Uma coisa que logo quando eu cheguei, que também é meio, não é tão sério, mas me incomodava muito, era a questão do horário do sol, né? Porque aqui, onde a gente mora, é sempre entre 6 e 7, o sol abaixa. E lá não. Logo quando eu cheguei, era agosto. Ai, eu estou olhando só aquele sol de 5 horas da tarde, de 3 horas da tarde. Que horas são? 9 horas da noite. Uau! Aí eu, como assim? Gente, vocês dormem que horas? Então, a gente dorme tem que ser obrigado a dormir. Porque no auge do verão, vai até 11 e pouco. Menina. Aquele sol de 5 horas da tarde. E nasce que horas? Quando é verão, nasce muito cedo. Nasce, se não me engano, é 6 horas, por aí. E vai até 11 da noite? E vai até 11 da noite. E quando é inverno, não é bom. Porque nasce o sol por volta das 9 da manhã e 4 horas da tarde já é noite. Menina, você sabe que eu assisti um filme, agora você me lembrou, a Priscila vai falar dos filmes. Eu assisti um filme com a Sandra Bullock. Eu acho que é Proposta Indecente. A Proposta. É A Proposta, isso aí. Ela fecha a cortina, adorei tá claro. Aquele filme. Aquele filme é bom. E ela fecha a cortina porque ela tá ali num país bem coladinho com o Canadá, que é o Alasca. Isso, é o Alasca. E aí eu achei super interessante. Não, ela fechar aquilo pra ali, dormir. você fecha a cortina. Claro que lá fica 6 meses, né? E no nosso não, é só muda o horário, né? Sim. Mas mesmo assim, você fecha 11 horas, aí fala, meu Deus, eu tenho que dormir, mas é dia. Você abre a janela, é como se fosse 5 horas da tarde, sabe? E a gente pensa que não, mas tudo isso influi. Né? Tudo isso influi muito, assim, a questão do barulho. Eu sentia muito incômodo de não ter barulho. Olha, é muito esquisito falar isso, mas assim, você não ouve nada, mais nada, sabe? E é bom para dormir. Quem quer sossego, quem quer paz. Paz é Canadá. Compra uma passagem, exatamente agora. Vá. Não quero ouvir ninguém, vai falar. Vai, quer paz, sossego. Mas assim, de vez em quando você fica, meu Deus, eu tô sozinho nesse lugar, né? Às vezes a gente é acostumado, né, com a cultura brasileira. Barulho, com, né, muito falatório. Meu Deus, vou valorizar mais os meus vizinhos, que são barulhentos. Música do vizinho. Vou valorizar. Amém, irmão. Mas, assim, coisas além das grandes, as pequenas também você começa... Isso dá uma... Você sente, assim, sabe? E tem também um lado bom, a qualidade de vida. Não, com certeza. Assim, isso é porque todo mundo fala das coisas boas, né? Venha para o Canadá. Sim. Realmente é muito bom de se morar. Assim, é bem diferente mesmo. Assim, as pessoas, né? O estilo de vida é diferente. É bom. Claro que tem qualidades aqui, tem qualidades lá, e tem defeitos aqui, tem defeitos lá. Eu acho que é muito, assim,
ver o que é assim, para quem pensa em se mudar, é muito entender o que você quer e se adapta, né? Hoje eu tenho essa consciência, né? Eu só fui. Só creu. Eu só estou indo, foi. Deus, vamos. Laís, Isso. vamos agora para a pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus. Como é ser crente no Canadá? Como está a Igreja de Cristo no Canadá? Então, Tantas perguntas. Como você se achou como crente no Canadá? eu acho que é mais difícil do que aqui, honestamente, assim. Porque, assim, aqui as igrejas tem muito mais igreja. É como se, não sei se é um bom exemplo, mas é como se a gente estivesse num rio e mesmo quando você não está nadando, a correnteza te leva. É como se fosse isso aqui. No Canadá, não é assim. Você não tem essa correnteza que te leva. É muito mais frio. Você precisa, de fato, se pôr de pé e andar. Você não tem uma correnteza que te leva. Você não consegue... Tem muita gente que aqui é levado a hora mais ou menos e Deus está sustentando. Lá, não. Eu acho que lá você precisa ter uma postura... Porque senão você esfria de busca mesmo, senão você esfria totalmente. Foi fácil achar uma igreja lá? Então, eu fui para a igreja que o meu esposo já frequentava e foi difícil a adaptação, porque apesar da igreja ser mais avivada, ainda assim tinha a questão da língua, a questão da cultura mesmo, sabe? E eu fui me adaptando com calma, aos poucos, mas eu acredito assim que quando assim no individual mesmo, só você e Deus, tem que ser mais, tem que buscar mais, ser mais proativo na fé, porque senão eu estaria errando se eu falasse que é muito fácil a pessoa se perder espiritualmente em lugares como esse. Sim. Eu acho que é uma frase correta, porque, assim, muita gente já acostumada com ir à igreja. E geralmente as pessoas vão para esses lugares com outro propósito, que é para ganhar dinheiro. Exato. Eu comentei isso com a Glenda esses dias, a minha irmã, que assim, muitas pessoas estão na igreja para ter um tipo de crescimento, né, e financeiro, alguma coisa assim. Quando vai para lá, o que se vê é um esfriamento e pessoas que eram cristãos aqui nem frequentam a igreja lá, porque lá você está bem. Então, assim, o que você procura, que é o financeiro, não existe um relacionamento de fato, sabe? Então, pouco se ouve. Logo quando eu cheguei, eu achava muito esquisito, porque ninguém tinha nada para falar de Deus. Assim, os brasileiros, pelo menos, vou falar pelos brasileiros, assim, um monte de gente que era cristão, mas o que você tem? Nada. E não frequentava a igreja. Ou alguns frequentam, mas são muito frios. Assim, os que tem, assim, claro que tem gente que não é tão fria, obviamente, não é todo mundo, mas assim, de uma forma geral, assim, são mais frios do que aqui no Brasil, por exemplo. E você me falou, Laís, isso aqui conversa de bastidores, que você frequenta a igreja canadense, né? Ou seja, quando ela fala igreja canadense, amados, é de nativos. Isso. Né? Lá, canadenses mesmo. Então, o culto é na língua local, né? Isso. E deve ter todo um ritmo litúrgico diferente, talvez, do nosso, porque é uma igreja canadense, né? Mas você também ajuda uma igreja brasileira. Isso. Plantada lá no Canadá. Isso. Né? Você consegue dizer para mim a diferença entre a igreja canadense e a brasileira lá no Canadá? Eu imagino que vou falar o que eu imagino, tá?
que a igreja brasileira enfrenta algumas dificuldades. Com certeza. Deve ser uma obra pequena, Sim. com limitações de uma igreja pequena. Mas o que você, a sua visão lá, que você está lá, eu imagino, mas você está membro de uma igreja canadense e quando não há culto na sua igreja, você está lá ajudando a obra Sim. de uma igreja brasileira. Isso. Qual a diferença que você vê nas duas? Eu acho que eu assim, a igreja brasileira é para brasileiros. Tem algumas pessoas que não são brasileiros, né, Que vão, mas é para brasileiros. E você tem uma comunidade de cristãos, mas você não tem uma aproximação, né? Tem uma dificuldade também, porque muita gente que chega lá, que é uma coisa que eu tenho um pouco de preocupação, que é o seguinte: eu estou no Canadá, eu vou numa igreja canadense. Eu acho bom, tudo mais por causa da língua e não sei o quê. Só que eu acho que a gente também não pode se preocupar tanto com a língua ao ponto de estar na frente, sabe? Porque nisso, às vezes a pessoa está à frente, está ali participando, mas a pessoa tocava na igreja brasileira, vamos dizer, no Brasil, tocava no Brasil. Aí quando chega lá, não tenho vergonha de tocar na igreja canadense, e acaba não exercendo né, o ministério, e acaba não se envolvendo tanto porque não conhece tanta gente, ou porque a cultura é diferente. Então, isso acaba atrapalhando, de certa forma, a fé da pessoa, sabe? A espiritualidade mesmo, sabe? Então, eu acho, para mim, não foi uma dificuldade, assim, foi uma dificuldade inicial de adaptação, mas depois eu já entrei no ministério e, né, fluiu. Mas eu acho que ter uma igreja brasileira é bom, porque você está falando com as pessoas que é o seu povo. Então, assim, aquilo. Uma amiga minha, que é até canadense, ela fala assim, Laís, eu acho que a oração é boa de se fazer na sua própria língua. Ela falando comigo. Porque ela parece que entra no coração. Parece que você, de fato, você sabe, você está sentindo que você está orando. Você está sentindo, assim, ela quis dizer assim, né? E eu fiquei pensando naquilo, falei, realmente, porque tem coisas que você ouve, você entende e é mais racional e é interessante você até às vezes aprender algumas coisas em outra língua, porque você precisa de entender aquilo de fato, precisa ser mais detalhista, né? Mas eu acho que a oração, principalmente, isso, sabe? Eu acho que dá uma diferença. Os louvores e a comunhão dos irmãos é diferente, porque é os seus ali, é a mesma cultura. Então, e eu acho que a comunhão isso te principalmente aproxima. Isso, não, a comunhão, principalmente depois do culto, que todo mundo leva um prato e todo mundo come junto. Canadense tem isso, que isso é coisa de brasileiro. Tem, mas tudo é muito organizado. Sim. Então, você já fica assim, acabou. Não, eu só quero uma falta de organização. Adoro uma junta-prato, pelo amor de Deus. Mas é bom, assim. E começou com uma coisa pequena, e a gente foi se reunindo, e sempre com esse final, a gente confraternizando ali, e ajuda também, sabe? Ajuda também, aquece o coração também. Além de fortificar a fé, aquece o coração também. É muito bom. Ai, que bom. Então, você está, né, atuando na igreja canadense. Isso. E isso é importante, irmãos. Fazer força para que a fé não esmureça. É verdade. E aí, agora vamos entrar numa outra questão. Você tinha aqui projetos, né? Trabalhando em escolas, igrejas, formando crianças na música. 3 anos depois, você conseguiu estabelecer esse projeto no Canadá?
Eu comecei a dar aula, a gente fez um projeto na Igreja Brasileira, porque só tocava eu e o meu esposo. E a gente, assim, ficava até com dó, querer fazer alguma coisa esse final de semana, não tinha nem como, né? Não Sair tinha pra ninguém fazer, porque não tinha ninguém para substituir. E daí, eu já estava com desejo no coração de passar para frente. E eu conversei com o pastor, a gente fez o projeto e tal. E até abrimos ele para a comunidade. E formamos algumas pessoas que já estão tocando na igreja. Então, assim, uma menina está tocando flauta. Assim, esses são os que estão na igreja, né? Porque vieram pessoas que não são da igreja, mas assim, isso o objetivo maior era para a igreja ter pessoas tocando, para formar pessoas para a igreja. Mas, de uma certa forma, eu acho que se estendeu, não sei se é esse o termo que eles usam, mas acabou avançando para a comunidade. Isso. Aí, disso, eles já estão tocando. Assim, da mesma forma que eu fiz com a flauta... que quando avança para a comunidade, acaba virando, digamos que, um instrumento de pescaria. Sim. De salvação. Porque tem muita gente que... vamos tocar na igreja, vai, toca. E é realmente... É assim, assim como eu fiz na flauta anos atrás, que eu fui aprendendo e passando, eu também fiz com o teclado. Eu comecei a pegar algumas coisas de teclado para tocar na igreja, porque não tinha. E ficava meu esposo tocando violão. Eu pensei, não vou tocar flauta, porque, né, não dá aquele peso. Tinha um piano onde a gente alugava lá na igreja, e tinha um piano. Aí eu, vou fazer... né, vou tentar uns acordes aqui. Vou tentar. E comecei a aprender, e estou aprendendo ainda. E fui começando a passar, sabe? Inclusive, eles estão tocando lá, né? Eu estou aqui, meu aprendiz está lá tocando nos cultos lá. Olha só, gente. Porque, e realmente, assim, é interessante que uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é você ensinar. E não só ensinar a tocar, mas ensinar já colocando para tocar. Porque tem muito aluno que ele toca, você bota para tocar, toca um tanto de coisa, mas ele não sabe, ele nunca toca em lugar nenhum, sabe? Principalmente tem alunos de igreja que, assim, toca um monte de coisa, sei um monte de música, vai lá, passa cheia. E eu concordo com você. Existe uma Isabelle, a minha filha, antes de participar do louvor da igreja, e uma Isabelle depois que começou. Verdade, a própria professora dela falou como ela evoluiu. Exato. Que é isso, você vai fazendo aula, mas sem objetivo de tocar em lugar nenhum. O aluno vai desanimando, vai perdendo interesse, vai enferrujando aquilo ali. Mas há uma evolução, é um mistério de Deus. Há uma evolução quando ele já aprende, mas já está ali colocando em prática. A Isabelle evoluiu muito. Não, eu acredito, porque é importante, assim, todos os meus alunos, no geral, assim, eu tentava sempre pôr, igual na Batista, tinha esse projeto da Batista, eu sempre ia e tentava tocar alguma coisa com eles, pegava as partituras de coisas da igreja, eles têm uma orquestra, uma pequena orquestra, pegava coisas da orquestra para eles já participarem, para o aluno já se ver tocando, já se ver participando. Porque isso animar. Exato, porque até a gente mesmo, você até com um adulto acontece isso, assim, de você realmente pôr para tocar junto, ele vai, nossa, eu estou fazendo aula com um objetivo, não estou aqui só tocando sem parar. Tem um propósito. Que às vezes ele até tem, inicialmente, mas você não põe para tocar. E ele, normalmente, o aluno ele não vai, né, entrar lá, estou aqui para tocar. Normalmente não é assim. Você que tem que vir cá. Ele não se sente capaz. Não se sente capaz. Você tem que pegar, olha, tá ótimo, vamos tocar junto aqui, é assim, tal, você vai fazer isso, vou fazer isso. Até
ele começa a criar confiança de já chegar ali, e tocar, daqui a pouco ele já, é assim, é dessa forma, de outra. E ele mesmo se organizando e se organizando com as pessoas do local. E hoje eu até entendo, porque nisso aí, igreja pequena é ótimo. Sim. Para oportunizar. Exato. A professora da minha filha falou: Priscila, vocês têm que aproveitar esse tempo que vocês estão em Soteco para lançar a sua filha para tocar. E errando, acertando, e ela vai avançando. Porque geralmente a igreja é muito grande. Quando você tem uma oferta grande de músicos já prontos, sim, é muito difícil essa inserção de alunos. Até porque cai naquela coisa de paciência que eles não têm, que já estão prontos. Sim. Né? Eu acho que sempre tem como, por exemplo, a PIB, que é essa igreja onde eu dava aula, isso, de Taparica, é um culto grande, é uma igreja grande, e a gente sempre pensava assim, não dá para, né, um aluno está aprendendo, botar, né, no meio do louvor, às vezes fica complicado, mas dá para botar no prelúdio, dá para botar no pós-lúdio, dá para fazer ali no meio do louvor, dá para botar ele sem microfone, por enquanto, que está começando. Não tem confiança, bota sem microfone. Mas né? já vai sentindo já tá o ambiente. Ali, você já vai sentindo. É muito do local, principalmente, eu acredito que principalmente as igrejas que aconteceu pelo menos comigo. Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, eu tocava em casa, sabia tocar em casa, e ficava lá tocando em casa, tocava os louvores em casa, da coletânea. E daí a ministra de louvor falou: você toca, né? Eu falei: toco. Aí ela: então você vai trazer seu violão. Eu: como assim? Não, você vai tocar aqui. Uma agente de Deus. Exato, ela só: você vai tocar aqui. Aí eu pensei: meu Deus, vão ligar meu violão, vão todo mundo. Não, todo mundo vai ouvir. Tocava desligado, só estava ali participando. Os violões ligados e o meu desligado. Mas eu estava ali tocando, estava aprendendo. E realmente, o instrumentista ele já entende que, não, peraí, tocar em casa é diferente de tocar, porque ele não vai conseguir acompanhar, às vezes, de primeira. Sim. Né? Eu que tocava sozinha, estava achando, tocando tudo. Mas você vê que é uma outra dinâmica, como tá junto. Você tem que seguir um tempo que todo mundo tá, não é o seu tempo. Então, é interessante que os líderes, é uma pessoa... Entender que, se for uma pessoa que é iniciante, não, peraí, onde a gente pode encaixar essa pessoa? O que você pode fazer? É prelúdio? É tocar sem estar ligado, só para estar ali, para já entrar. Porque a pessoa estando ali também no meio, ela mesma... a pessoa está aprendendo. Você não ligou o instrumento dela, tá ali. Ela já, nossa, peraí, dá para melhorar. Vou tentar fazer isso em casa. Já toquei esse louvor, vi que não funciona. Daqui a pouco, depois você pega um ano depois, já é outro instrumentista. Então, assim, é uma coisa que as igrejas podem olhar de outra forma, assim, os líderes olhar com, não é de chegar, toma aqui o microfone, senta aqui, tá prodígio, não é isso. Mas já inserindo, além de incentivar, também você é uma via de mão dupla, né? Você tem um instrumentista e a pessoa vai, o Senhor assim se agrada, né? É uma coisa assim que Deus abençoa, que Deus tem para a gente, assim. Então, assim, é muito interessante, é muito interessante. E é bom você me falar. Eu acho muito bonitinho na nossa igreja, às vezes, as situações que o líder de louvor não pode estar com a família dele, porque vão viajar, resolver alguma coisa. Aí já teve culto que ficou só Isabelle no teclado, a irmã Débora no violão, e um outro menininho de 8 aninhos baterista, né? Minha filha de 12, né? Só a irmã Débora mais madura, já adulta, e o baterista que é o nosso Pietro de 8 anos. E geralmente eu sento na primeira fileira, né? E o grupo de louvor fica assim.
E eu falo assim, eu falo com ela, eu acho muito bonitinho, porque ela iniciou com tanto medo, né? Porque o aprendiz, ele vem com medo, ele não se sente Claro. capaz, ele acha que vai errar, ele acha que vai atrapalhar. E hoje eu vejo ela já assim, quando ela precisa, ela meio que dando a condução, tipo assim, Aham, já fazendo a contagem. sabe? Fazendo sinais e olhando, balançando a cabeça, dando ritmo. Eu acho isso muito interessante. E eu louvo a Deus, porque precisa de pessoas como você para formar e para lançar, né? Essa confiança em Deus, esse instrumento usado por Deus. E você ouvindo a história da Laís, não importa onde Deus te plantar. Você vê, olha bem, ela está no Canadá. Ela continua vivendo, ela poderia, amados, estar como muitos brasileiros estão lá. Com a sua vida, sentada em casa, né? No silêncio das ruas e só descansando. Mas, sabe, ela entendeu que ela não é só serva de Deus no Brasil. E que não existe só propósito de Deus na vida dela só no Brasil. Ela entendeu que no Canadá ela continua sendo uma serva de Deus. E que os propósitos de Deus não é porque ela foi no Canadá que serão frustrados. Não. Tá só começando. Ela, olha Tá só começando. só está começando. Nem comecei. Então, entendeu? Ela não ficou parada. Ela foi atrás de uma igreja canadense e ainda não só porque é canadense. Por ser canadense, né, Laís, é mais estruturada. Sim, né? É bem mais estruturada. É uma igreja de maior. nativos, é uma igreja local, é uma igreja mais estruturada, porque é a igreja canadense. Sim. E a igreja brasileira pensa, ela não precisaria ir ajudar a igreja brasileira sair de uma canadense, ela já domina a língua, né? Já está mais adaptada à cultura, já era uma igreja que o marido dela frequentava. O que ela vai fazer numa igreja pequena brasileira e sem estrutura? Onde só tem ela e o marido, vai ter que formar outras pessoas ainda. Mas é quando a gente entende o propósito e que o objetivo maior é de glorificar a Deus. Com certeza. E Laís, para encerrar, né? Porque, meu Deus, tá vendo? Falo que vai conversando, é muito gostoso, né? É muito bom. Laís, e você tem mais sonhos para o Canadá? Porque você falou, só está começando. Você começou, o chamado que Deus te deu aqui no Brasil, você já está exercendo no Canadá. Uhum. Você continua fazendo discípulos na música. Sim. Você continua ensinando, Sim. formando pessoas. Há mais sonhos, há mais projetos que Deus tem colocado no seu coração que você quer realizar no Canadá? Eu tenho, assim, o que tem no meu coração eu quero muito continuar exercendo esse ministério, porque eu toco na igreja, é um ministério, é uma bênção. Eu sempre, assim, vejo de uma forma muito linda, assim, as pessoas sempre comentam, sempre comentam, é uma bênção, e eu fico feliz, assim, porque é uma bênção para mim também. Mas eu quero mais e mais ir abrindo esse leque para dar mais aulas, formar mais instrumentistas, mas eu tô indo, eu vou seguindo conforme eu tô indo, sabe? Eu acredito que Deus vai abrindo as portas. O ano passado eu queria ter começado o projeto na igreja canadense, só que eu vim para o Brasil. Eu queria fazer para tocar no Natal e, a partir disso, começar a tocar. Mas eu falei, vou esperar um pouco, vamos... Então, é mais um projeto. Eu penso mais para frente, começar sair só dos brasileiros e ir para a parte de canadenses. Alcançar, incendiar os canadenses. Isso, incentivar. Porque essa questão de instrumentistas,
eu não sei, acho que eu estava falando com a Glenda ontem, que aqui ainda está muito melhor. Lá, mesmo, nem Laís? adultos têm para tocar. Meu pai. Você vai na igreja canadense, por exemplo, às vezes, que é uma igreja muito estruturada, e meu esposo fica, gente, como que pode uma igreja... É uma igreja cheia, é uma igreja com muito instrumentista, mas, mesmo assim, ainda não é igual aqui, assim, que tem muita, muita, muita gente. Ainda você tem muita, muita, muita gente, sabe? E lá ainda, às vezes eu toco, o cara que toca violão e eu tocando flauta e uma pessoa cantando. Num culto principal, grande, vamos dizer. num culto com 400, 500 pessoas. Então, também precisa-se lá. Eu acho que aqui ainda é mais incentivado que lá. Aqui você tem igrejas com esse incentivo, com escola de música. Lá é tudo à parte. Você não tem esse incentivo tão forte. Na verdade, é muito difícil, né? Laís, olha Deus descortinando aí. Mais um projeto. E olha que interessante. Talvez se Laís ficasse aqui, talvez não haveria necessidade de aprender um outro instrumento. Olha bem, Deus desloca ela lá no Canadá e por causa de uma necessidade na igreja brasileira no Canadá, ela já está aprendendo o teclado. O teclado. Tô indo para o teclado. Olha o que Deus... E de uma certa forma, a gente acha que não, mas Deus vai nos acrescentando. Deus vai nos acrescentando. E para finalizar mesmo, eu estou igual mineiro. Vamos finalizar, mas para finalizar mesmo. Muita gente vai para esses lugares, e até aqui mesmo no Brasil, na questão de servir a igreja do Senhor. Porque essa é a questão. Até a tua igreja de formação, de onde você saiu, tem essa visão de formar pessoas dispostas a servir a igreja. E hoje nós estamos num contexto que as pessoas querem ser servidas. Querem ir para a igreja para ser servida. Olha o que você falou, Priscila, lá é muito difícil, porque geralmente as pessoas frequentam a igreja aqui porque estão com alguma necessidade. Então vão para a igreja para buscar uma porta aberta, um mar aberto, a chave, né? Várias coisas. Mas chega lá, tem uma vida regalada, né? Como é que eu vou dizer? O poder de compra é bem maior, né? Não morre impostos como aqui. O poder de compra é maior. Tem uma qualidade de vida maior. Bem melhor. Não preciso de Deus. Exato. Não preciso buscar. Esquece, né? Então, Deus. Tanto aqui como lá, nós estamos com uma geração vivendo só para essa terra. Sim. Eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado, que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar. Eu tenho certeza absoluta, Laís, que lá você também tem o seu trabalho secular. Sim. Seu esposo tem um trabalho secular. Né? Porque eles não vivem do ministério. Pelo contrário, eles servem, eles decidiram servir à igreja, ao ministério. E tem gente que tem lá e está aqui, mas minha vida é tão corrida, eu trabalho tanto. Todo mundo, né? Que não dá para ir para a igreja. Então, eu vou te perguntar. Seu trabalho secular, eu já sei a resposta por tudo que você me falou, mas só para servir de fundamento para quem está me ouvindo. Seu trabalho secular, com todas as dificuldades que você me relatou, que um imigrante passa, e é natural. Seu trabalho é um fator limitante para servir a igreja de Cristo? Não, não mesmo. Seu trabalho secular é um peso para servir a igreja de Cristo? Não mesmo. Inclusive, eu já trabalhando, estudando, já tive trabalhando muito e estudando ao mesmo tempo e continuei, nunca parei de tocar, de servir a igreja do Senhor, agora com projeto de dar aula. Então, isso para mim é bom, sabe? Então não é pesado. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa... Então, crente, toma vergonha na cara. Falei. Tá? Não é pesado, né? Então, não fico contando ali os minutos. Nossa, como...
aqui e tal. Não. Laís, eu fico muito feliz com a sua vida. Como a sua vida... Eu tô aqui te olhando e tem um hino antigo. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ai, meu Deus. Não, é assim, eu vou cantar um pouquinho a estrofe, favor. porque é um hino das minhas antiguidades. Era assim: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, minha pequena luz. Eu, se não me engano, quem cantava esse hino era Raízes Coral, se eu não me engano. E a sua luz, ela está brilhando. Você veio hoje me dizer que aonde quer que a gente esteja, nós temos condições de ser a luz, se a gente quiser. É verdade. Se a gente quiser. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você teria todos os motivos para encostar a ferramenta e descansar. Mas você entende o seu chamado e ama o seu propósito. Sim. Viu? Que Deus continue abençoando você. Amém. O Felipe. Você tem rede social, Laís? Tenho. Você quer passar para a gente, para o povo te acompanhar, os seus projetos? Ou ainda não está tudo certinho? Eu só tenho, na verdade, o Instagram, que é Laís Gáudio. Quem quiser me acompanhar. É Laís com Y? Isso. Ó, Laís, L-A-Y-S, Gáudio, G-A-U-D-I-O. Isso Tá bom? aí. Laís Gáudio. Vou seguir já, porque eu sou dessa. Laís, que a sua luz, ela continue brilhando, né? Que você continue deixando ela brilhar. Amém. Aonde quer que você vá. Amém. Viu? E ouvindo a história da Laís, eu vejo como os planos de Deus são maiores, como os caminhos dele são mais altos, É verdade. né? Como os planos dele são maiores e mais elevados do que o nosso. Com certeza. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do Felipe. Amém. Que eu tenha Amém. o privilégio de estar perto de você em outros momentos. Né? A sua irmã é uma bênção na minha vida. Né? Um dia eu trago ela aqui para vocês verem como ela é uma bênção, uma pessoa de uma sabedoria incrível, de grandes direcionamentos. E não sai daí, porque antes de encerrarmos, ela vai tocar um hino para a gente, na flauta. Então, você pode acompanhar a Laís nas redes sociais. Se você estiver no Canadá, a região onde ela mora é Alberta. Isso. Né? Talvez está aí perdido, não sabe para que igreja ir, está aí no Canadá sem propósito. Falo porque eu já recebi mensagem de pessoas que vivem no Canadá e assistem a gente. Não são desses. Pastor, a gente está o quê? Em 50 países? Nosso sinal já está alcançando 50 países. Então, talvez você está aí próximo a essa região, sem propósito, frio na fé, distante do Senhor, e está com uma ferramenta ótima para edificar a igreja no Canadá. Quem sabe você pode participar desse grande projeto de incendiar os canadenses também. Né? Então, siga ela lá, entre em contato, que eu sei que Deus tem um grande mover para essa terra. Amém. E quem sabe Deus esteja contando com você. Amém. Viu? Laís, fico muito feliz. Eu que agradeço. A sua história me ensina a descansar no Senhor. Que a gente é cheio de perguntas, né? Mas ouvindo a sua história, eu descobri que na hora certa, Deus encaixa as peças necessárias. Com certeza. Né? E a gente às vezes acha, mas eu não tenho tudo que Deus precisa. Não, você tem o suficiente para Deus realizar o que Ele precisa realizar na sua vida e através da sua vida. Amém. Amém? Amém. E não sai daí, porque ainda tem um grande presente. Laís tocando. Não é flauta doce, não. É flauta transversa. Deixa agora, antes da gente encerrar, eu vou dar aqui os alôs, amém? Deixa eu abrir aqui. Eu vou aqui no pastor Pedro, que me passa os alôs de vocês. Peraí. E nós vamos estar lendo os alôs de vocês. Peraí, ó. Tá aqui. O alô que eu vou ler aqui hoje, amados, se refere ao programa
que foi ao ar sobre o programa celebrativo de 23 anos de Ministério da Palavra e também celebrando 3 anos que eu estou aqui à frente do programa Interação Gospel. E eu preguei uma palavra chamada Movendo Pedras. E veio uns alôs desse programa que nós gravamos. Que diz assim, a primeira mensagem veio de Rosilda Maria Gonçalves. Ela me escreve de Linge Vasconcelos, Rio de Janeiro. Parabéns, missionária, por essa data tão importante. Que Deus tenha muitas outras reservadas para a irmã, que é uma bênção. Obrigada, minha amada, obrigada. Meu alô também vai para Gerlânia Mourão. Ela me escreve de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Graça e paz, programa abençoado, pastora. Bênção por essa mensagem. Mande um alô para o povo de Deus de São Gonçalo. Um abraço, meu alô a todos os irmãos de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e especialmente para você, Gerlânia. Obrigada por acompanhar o programa Interação Gospel. Meu alô também para Jamile Bocardi Ramos. Ela me escreve de Petrolina, Pernambuco. A paz, missionária Priscila, meus parabéns e desejos de bênçãos incontáveis do céu sobre sua vida, família e ministério. Jamile, muito obrigada. Um abraço também para Deolinda Reis. Ela me escreve de Dores do Rio Preto, Espírito Santo. A paz do Senhor. Não podia deixar de parabenizá-la por essas 2 datas tão importantes. Você tem sido uma bênção para o povo de Deus. Parabéns, Deolinda. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando sua vida. Um abraço ao pastor Marcílio Dias. Ele me escreve da cidade de Guatemala. Em Guatemala. A paz, varoa de Deus, você tem sido uma referência para as mulheres evangélicas, não só do Brasil, mas em várias partes do mundo. Deixo aqui minha homenagem e orações por vosso ministério e família. Obrigada, pastor Marcílio, e que Deus continue te usando aí na Guatemala, continue te sustentando e usando o Senhor como instrumento de salvação e libertação para esse povo. Amém? E por fim, meu abraço para a Áurea Fortunato. Ela me escreve de Botucatu, São Paulo. A paz do Senhor, gostei muito do programa, pastora, linda mensagem. E os jovens do louvor são uma bênção. Mande um alô para a Igreja Videira de Botucatu. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Videira de Botucatu e a todos os irmãos paulistas que nos acompanham aqui na TV IBMS. Se você acredita que a TV IBMS é uma voz que Deus levantou para este tempo, então divulgue, inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Seja agora mesmo um evangelista virtual e promova o nome do Senhor através da TV IBMS. Amém? E não sai daí que eu vou orar pela sua vida. Mas antes, eu queria te convidar, minha amada, a tocar um pouquinho para nós. Ela vai tocar um louvor para nós. Seja você abençoado por esse propósito chamado Laís Gáudio. Amém. Eu queria falar antes que eu vou tocar um louvor que se chama Vem Visita. É um louvor, é um hino que foi o primeiro hino que eu aprendi a tocar na flauta doce. E eu tô sozinha, então eu gostaria de tocar esse hino porque toca muito meu coração também, principalmente, e me faz lembrar lá do início de quando eu comecei.
Eita glória! Que coisa linda! E é debaixo dessa unção, é debaixo desse mover de propósito que nós encerramos o programa Interação Gospel de hoje. Laís, muito obrigada. Eu que agradeço. Por sua generosidade em estar aqui hoje. Não deixe de segui-la nas redes sociais e aprenda. O propósito de Deus não encerrou para a tua vida. Deus tem algo além para fazer em você e através de você. Amém. E eu declaro, Jó, nenhum dos seus planos será frustrado. Eu creio nessa palavra, creia nessa palavra. Feche seus olhos onde você está e nós vamos estar orando por você. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer. Te agradecer pela tua presença aqui no programa Interação Gospel. Pai, pela tua presença manifesta através da vida da irmã Laís. Senhor, eu celebro a tua fidelidade, a tua bondade, eu celebro os seus grandes feitos. Eu celebro, meu Senhor Jesus, a tua soberania, porque o Senhor sempre nos surpreende, Pai, de uma forma maravilhosa. O Senhor vai movimentando as peças da nossa vida e nós descobrimos que só somos uma peça no seu imenso quebra-cabeça. E, Pai querido, eu te louvo porque de uma forma tão bonita e extraordinária, o Senhor muda os planos da tua filha. Talvez ela tinha planos para o Brasil, mas o Senhor prepara o coração dela para uma outra terra. E o Senhor a leva, Pai, ao Canadá e nos mostra, Senhor, que o mesmo Deus que estabeleceu o propósito no Brasil continua reinando, continua fiel, continua sentado num alto e sublime trono, continua regendo também ali a tua filha no Canadá. Pai, aonde tiver um crente hoje estacionado, esmurecido, aonde tiver hoje, Pai, um crente frio na fé, aonde tiver alguém, Pai, que talvez esteja apostatando da fé, vai ao encontro dessa pessoa hoje, que através do testemunho da Laís, ela seja reativada, ela seja, Pai, animada, Pai, que ela venha despertar desse sono espiritual, e venha assumir uma posição. Pai, nós sabemos que temos brasileiros espalhados em várias partes do mundo. Pai, muitas vezes saem daqui em busca de dinheiro, de ganhar dinheiro, de uma condição de vida melhor, e não há nenhum pecado nisso, mas, Senhor, se perdem na busca apenas pelo dinheiro, e esquecem que antes, Pai, do dinheiro vem o seu propósito. Senhor, vem a nossa principal missão, que é glorificar o teu nome através das nossas vidas. Pai, aonde há um brasileiro, em qualquer parte desse mundo, perdido, Pai, nos seus propósitos, em conflito interno, Pai, totalmente descrente daquilo que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus, seja reativado agora, seja incendiado agora, seja desperto agora. Pai, levante líderes, levante igrejas, levante facilitadores para formar outras pessoas, para ensinar as outras pessoas, para levantar a próxima geração, como o Senhor tem levantado a Laís.
Pai, agora para Laís, eu declaro uma bênção, Senhor, sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo Felipe, sobre a sua descendência que ainda virá. Pai, que ela seja conhecida pelas nações da terra como bendita do Senhor. Pai, que ela seja bendita ao entrar e ao sair, que o Senhor coloque eles em cima e não embaixo. Pai, que eles emprestem a muitos, mas que eles não tomem emprestado, que sejam fartos os seus celeiros, que sejam fartos os seus campos, e que eles sejam conhecidos e reconhecidos como benditos do Senhor. Pai, que através dessa flauta, que através da música, quer seja na flauta, quer seja no teclado, Felipe ao violão, Senhor, que através de notas musicais haja salvação, haja libertação e haja, Pai querido, restauração de muitas vidas. Pai, eu te louvo pela vida deste casal que se levanta, Pai, em outras terras para glorificar o teu nome. Senhor, continua levantando pessoas ao redor do mundo, dispostas a glorificar o teu nome. Pai, muito obrigada pela tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!